Temos bomba! Terça-feira aí bombástica. A Polícia Federal acaba de indiciar aí Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem e toda a cúpula da ABIN, tanto do governo Lula como do governo Bolsonaro, aí pelo caso da ABIN paralela. As investigações continuam porque a Polícia Federal quer saber exatamente quem foi espionado. Porém, já deram fim aí à parte de quem cometeu cada crime. Inclusive, aí revelação gravíssima da Polícia Federal, a cúpula da ABIN, agora do governo Lula, gente de confiança total do Lula, estava encobrindo os crimes dos bolsonaristas na ABIN. Isso mesmo, eu vou repetir, porque tem gente que fica em negação. Gente da confiança do Lula estava trabalhando a serviço do Bolsonaro para encobrir os crimes que foram comandados por Carlos e Jair Bolsonaro e pelo Ramagem e foram cometidos na ABIN. Aí você vê, peraí. Eu tô falando aqui desde 2023 que era pro Lula fazer uma limpa na ABIN. Desde que o Lula trocou o general que ele tinha nomeado para ser ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, que é o órgão que fica acima da ABIN, eu falei, olha, tem que demitir todo mundo na ABIN e colocar gente nova. Pelo menos os cargos aí de confiança, que são a chefia. Porque só tem gente escolhida pelo general Heleno e pelo Ramagem, que é amigo do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Pois bem, não foi feito. No GSI, o Capelli, que foi interventor nomeado pelo Lula no GSI, ele fez aí o trabalho de demitir mais de 50 militares bolsonaristas, que estavam aí por 5 meses no governo Lula, cuidando da segurança pessoal do Lula. E você vê o tamanho da gravidade do problema. Aí, ok, demitiu lá os militares e a desculpa era que, olha, para demitir militares tem que avisar com antecedência, porque senão eles ficam bravos e tudo mais. Ou seja, o militar tem que ficar alisando ele para poder demitir. O cara não faz nada, só prega um golpe de Estado, mas não pode demitir em pleno governo Lula. Pois bem, Capelli demitiu em 2023. Porém, na ABIN, não teve o interventor do governo Lula. Ele colocou lá um homem de confiança. A Polícia Federal chegou a prender o número 2, o número 3 da ABIN do governo Lula, por obstrução. E agora o relatório final da Polícia Federal no caso da ABIN é bombástico. Mostra que tem gente ali trabalhando a serviço de Bolsonaro. Por quê, Thiago? Eu vou explicar. O relatório diz o seguinte: Carlos Bolsonaro chefiou um esquema aí na ABIN, que a polícia chama de ABIN paralela, mas era ABIN de verdade mesmo, viu? Não criaram uma segunda ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação, que pode espionar pessoas. Pois bem, o Carlos Bolsonaro, junto com o Ramagem, obviamente a serviço do Jair Bolsonaro, que era o presidente da República, eles passaram a montar um esquema de espionagem paralelo ali na ABIN. Então eles espionavam pessoas ilegalmente. A Polícia Federal conseguiu mensagens provando ali que os dados de espionagem, usando... o que mais deixou rastro foi um aplicativo israelense chamado First Mile. Eles usavam outros tipos de espionagem. O relatório cita aí alguns vírus, alguns tipos de malware. Se você não sabe o que é malware, é um tipo de vírus que entra no seu computador, mas ele não entra para destruir, ele entra para acabar ali com a sua privacidade, para que dê para te espionar pelo computador. Então eles usavam malware de celular e de computador para invadir. Esses não deixam rastro. Porém, o aplicativo israelense que contrataram deixa. E aí, a ABIN conseguiu descobrir que os dados aí dessas espionagens eram enviados para uma assessora do Carlos Bolsonaro. E também eram enviados diretamente para o Ramagem. Também descobriu mensagens aí do Carlos Bolsonaro e da sua assessora, em que eles cobravam ali espionagem de terceiros. Não foi ainda detalhado todo o relatório final da Polícia Federal, mas em breve saberemos aí os detalhes. Pois bem, então a polícia tem muitas provas contra eles. Obviamente, tudo isso só foi possível porque Jair Messias Bolsonaro era o presidente e ele indicou, ato de ofício, assinatura dele, Ramagem para a chefia da ABIN e Carlos Bolsonaro é o filho dele. Por ser filho do presidente, tinha acesso à ABIN. Então os três foram indiciados aí. Os crimes pelos quais eles foram indiciados dão até 25 anos de jaula. Porém, para o chefe da organização criminosa, que aí não está claro, a Procuradoria-Geral da República vai ter que deixar claro se é o Jair ou o Carlos, imagino eu que seja o Carlos, mas pode ser o Jair ou pode dizer que os dois eram chefes juntos. O chefe da organização pega uma pena maior, tá? Por quê? Porque eles foram indiciados por interceptação ilegal de dispositivos eletrônicos, 4 anos de jaula. Invasão de dispositivos eletrônicos, 1 ano de jaula. Organização criminosa, 8 anos de jaula. E corrupção passiva, 12 anos de jaula. No total dá 25 anos. Porém,
o crime de organização criminosa a pena é agravada para o chefe da organização criminosa, e é agravada em até 2/3. No caso, seriam 5 anos e 4 meses a mais. Estamos falando aí de uma pena aí de 13 anos de jaula, no total vai chegar a 30 anos de jaula para o chefe da organização criminosa, como se dizia na época da Lava Jato, Orcrim, que a imprensa adorava falar Orcrim, PT, nunca citam isso com o Bolsonaro, né? Pois bem, o chefe da organização criminosa pode pegar aí mais de 30 anos de jaula e os outros todos até 25. Então a coisa tá feia, viu? O Procurador-Geral da República tem 15 dias aí para fazer a denúncia ou para sinalizar o que vai fazer. Esse prazo nunca é respeitado pelo Ministério Público. Esse é o Brasil em 2025. O Ministério Público está nem aí para prazos. Pois bem, eis que esses eram os chefes da organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, eles usavam ali, e outros foram indiciados, a chefia da BIM do governo Bolsonaro foi indiciada também, porque eles eram usados para cometer esses atos de espionagem ilegal. Só que, quando o Lula assume, o Lula troca a chefia da BIM. E ele troca principalmente o chefe da BIM. Alguns da chefia continuaram. Pois bem, a polícia passou a investigar. A Polícia Federal passou a investigar o caso da BIM paralela em 2024. E aí começou uma briga entre a BIM e a Polícia Federal. Segundo o relatório, a chefia da BIM no governo Lula passou a fazer aí coação nos funcionários da BIM para que eles não prestassem depoimentos, para que eles omitissem fatos em depoimentos à Polícia Federal e para atrapalhar a investigação da Polícia Federal. A polícia pediu para a BIM, confiando no trabalho do indicado do Lula na BIM, de que ele não ia encobrir bolsonaristas. E pediu ali uma sindicância interna para ver, olha, primeiro, quem são os funcionários que estavam trabalhando aí nesse esquema ilegal? Segundo, quem foram as pessoas espionadas? Terceiro, quais foram os métodos de espionagem? Foram usados o quê? A gente sabe desse aplicativo israelense, que esse deixa rastro, mas o que mais? Sabiam, no primeiro relatório da Polícia Federal, tinha até o nome dos vírus e dos malwares que eram utilizados ali para invadir celulares e computadores também. Então não era só o aplicativo israelense, tinha outros tipos. E foi usado isso em quem? Como? Quando? O que a Polícia Federal descobriu, por meio de inúmeros depoimentos, é que a chefia da BIM, indicado pelo Lula, ele passou a fazer coação dos funcionários da BIM para que eles não investigassem. E aí, depois de meses, a Polícia Federal não conseguia avançar na investigação. Isso atrasou muito. Pior, as provas foram sumindo. Então ele foi obstruindo a justiça e tirando provas. Por isso que a Polícia Federal chegou a prender aí o número 2 e o número 3 da BIM do governo Lula. Que ele estava encobrindo o bolsonarista. É traidor da pior espécie. Era pro Lula mandar esse pessoal todo pra rua imediatamente, dar um pé na bunda tão grande que até os netinhos deles, os bisnetos deles vão nascer com uma marca no bumbum que é a sola do sapato do Lula. Esse é o tamanho do pé na bunda que tem que ter desse pessoal. Até o momento nada. E eu tô falando aqui, olha, eu falei isso desde antes do Lula assumir. É bom fazer uma limpeza em todos os ministérios. Por quê? Porque quando o Lula assumiu lá atrás, em 2002, 2003, ele não fez essa limpeza em todos os ministérios. Tinha muito traidor no governo. E ele só no segundo mandato começou realmente a engrenar muita coisa, porque ele foi pouco a pouco limpando os traidores do governo e não fez. Só que agora, não é depois, aquilo era depois de um governo Fernando Henrique, que aparelha muito. Agora foi depois de um governo Bolsonaro que aparelhava tudo com gente nazista e fascista. Tem uma diferença pouquinho entre nazismo e fascismo. E há muitos nazifascistas. E aí tem que ser uma limpeza profunda. Não foi feita. E eu tinha essa preocupação porque lá atrás o PT, tanto Lula quanto a Dilma, e nos governos estaduais também acontece muito, mas em muitíssimo menor escala, eles tinham tradição aí de manter traidores, gente que os odeia e que se pudesse mataria o Lula e a Dilma no governo, no primeiro escalão, em cargos comissionados que não são nem comissão do Centrão. A ABIN não é ali o Centrão que faz indicação, é o Lula. Aí você vê, pô, que coisa. Inclusive colocavam traidores, gente antipetista que odeia o PT, odeia o Lula e a Dilma, até em cargos aí no STF, na Procuradoria-Geral da República, em cargos extremamente estratégicos. Aliás, o golpe e a prisão do Lula se deram por conta disso. Falta de estratégia na hora de fazer indicações básicas ali, que era o Procurador-Geral da República e os ministros do STF. É só ver que o golpe, quando prenderam o Lula, foram 6 votos a 5 para rasgar a Constituição e prendê-lo, dos quais 11 ministros que votaram, 8 foram indicados nos governos Lula e Dilma.
Você vê o tamanho da traição desses caras aí, rasgar a Constituição para prender quem os colocou lá. Pois, com um procurador-geral da República indicado pela Dilma também. Veja. Pois bem, a coisa vai piorando porque a Polícia Federal diz: quando a gente tirou a investigação da ABIN e falou, olha, essa sindicância aí na ABIN vai ser feita pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, passou a acontecer que a chefia da ABIN, no governo Lula, passou a ameaçar a Controladoria Geral da União. Aí a controladora que estava fazendo, a corregedora que estava fazendo ali a investigação na ABIN, passou também a ser alvo de ataques. Aí você, peraí, por que alguém do governo Lula, indicado da confiança do Lula, vai primeiro não investigar um crime cometido por bolsonaristas e depois atacar quem começou a investigar, que era a CGU? Estranho, né? Porque se alguém é traidor, ele está encobrindo quem? Quem é o chefão da quadrilha? Segundo a Polícia Federal, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Nantes Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Esses três são os chefes. Não sabemos se os três serão apontados aí pela Procuradoria-Geral da República como os chefes da organização criminosa, ou se vão indicar um deles como chefe e os outros dois logo abaixo. Porque no caso, a gente sabe, e eu lembro que o Bebiano, que era o coordenador da campanha do Bolsonaro e foi inclusive ministro do Bolsonaro por 3 meses, ministro da Secretaria da Presidência, ele, menos de 10 dias antes da morte dele, uma morte bem estranha, o Bebiano disse que o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela, inclusive por isso que se deu o nome ABIN paralela ao inquérito, e que ele queria usar a ABIN ali para ter uma ABIN dele e fazer espionagem lá. E que o general Heleno meio que falou, não sei, segundo o Bebiano. O general Heleno, depois de um tempo, deixou, e nem precisava ele deixar, né? O Bolsonaro mandava, e isso acabou sendo feito. E tem inclusive vídeo que está no inquérito do golpe, que foi inclusive exposto aí nos últimos meses, em que o general Heleno diz que ia usar a ABIN para infiltrar gente na campanha do PT e nas campanhas adversárias ao Bolsonaro antes da eleição. E que se tivesse que fazer algo, ou seja, dar golpe de Estado, tinha que ser antes da eleição, porque depois da eleição estaria tudo perdido já. Quer dizer, o general Heleno já sabia que o Bolsonaro ia perder a eleição, já queria um golpe, e estava usando a ABIN para isso. Então você vê que o que falou o Bebiano lá, se o general Heleno tinha algum resquício de republicanismo, ou de honestidade, ou idoneidade, ou ética, em 2019, quando o Carlos deu a ideia, 3 anos e meio depois, em 2022, já não tinha mais nenhum. O general Heleno já estava usando a ABIN ali a seu bel prazer para fazer o que ele bem entendia. É isso. E aí, quando mandam a ABIN investigar, a ABIN não quer. Aí a Polícia Federal está defendendo aí uma reforma na ABIN, porque diz que isso está sendo feito faz muito tempo. E esse crime aí, que é aí do Bolsonaro, é um crime que pegaram, mas tem muita investigação ilegal que é feita e que não é pega. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu morava no Brasil e me mudei do Brasil em março de 2022, eu me mudei principalmente porque o Carlos Bolsonaro mandou a Polícia Federal me investigar. Pois bem, um assessor do Bolsonaro que trabalhava lá no Palácio do Planalto, chamado Tenente Moser, fez um post me atacando. Ele excluiu o post aí nos últimos meses, que até 2 meses atrás eu mostrei aqui ainda tinha. E aí ele publicou um vídeo meu e me atacou, me chamou de criminoso, mentiroso contumaz, me chamou de psicopata e tudo mais. Aí o Carlos Bolsonaro respondeu, e aí, STF, Polícia Federal, continuamos no nada? Depois disso, dias depois disso, tinha 2 carros da Polícia Federal estacionados na porta do edifício que eu morava. Eu morava no 4º andar, em Maceió, num edifício, numa rua sem saída, no fim da rua. Então não tinha mais nada, não tinha nada em frente ao meu edifício. Se o carro estava lá, era para ir para o meu edifício. Não subiram, não bateram na minha porta nem nada, mas achei estranho. Depois, uns dias depois, ou 1 ou 2 dias depois, já faz algum tempo, não lembro exatamente a data, eu percebi drone. Eu lembro até que eu estava gravando um vídeo no fim da tarde, o vídeo é ao hora 7, eu estava gravando 6h30, 6h40, e aí tinha drone na janela. Eu morava no 4º andar, estava bem assim, filmando assim a janela toda. Falei com minha esposa, ela também percebeu, falou, tinha drone. Tinha também visita em casa, e uns 2 dias depois falaram, pô, tem uns drones aqui na praça em frente de casa, parece que fica sempre na nossa altura. Eu falei, parece que estão filmando a gente. Passei a fechar as cortinas de casa sempre. Depois, anos depois, descobriram aí o caso da ABIN, e eu liguei os pontinhos, né? Falei, pô, Polícia Federal, drones espionando, tem toda a pinta de ser isso. E descobri que o carro da Polícia Federal e os drones chegando muito perto de casa poderiam ser para invadir o sinal do Wi-Fi e conseguir
entrar nos dispositivos que tinham ali em casa. Por sorte, eu sempre uso VPN e é muito mais difícil de invadir. Na mesma época, também tentaram invadir o meu celular por meio de arquivos no WhatsApp. Inclusive, estavam colocando meu número em vários grupos. E eu realmente não sei como fazer isso, porque o meu número tem uma proteção que não podem me colocar em grupo, a não ser que a pessoa esteja na minha agenda, na minha lista de contatos. E aí, mesmo assim, conseguiam me colocar em grupos em que ficava ali 256 contas de WhatsApp robôs, enviando centenas ou milhares de mensagens e travava o meu celular. E, se eu abrisse o WhatsApp Web, travava também o computador. Eu falei, pô, tá bem estranho isso. Consegui fazer parar. Porém, ficou naquilo, né? Pouco depois, mudei do Brasil, falei, aqui que eu não vou ficar, que esses caras já estão assim antes da eleição, imagina depois que eles perderem, né? Você vê aí. Agora, já estamos vendo aí como que é o modus operandi da quadrilha e estamos vendo, inclusive, que eles têm gente, eles têm gente infiltrada dentro do governo Lula, que é gente bolsonarista e que finge pro Lula que é da confiança dele. Tá na hora de fazer uma limpa. Inclusive, olha, o Zé Dirceu deu uma entrevista hoje no Globo News, que é estranho, né? A Globo entrevistar o Zé Dirceu, mas ele falou, olha, na minha época, quando ele era ministro da Casa Civil, tinha ali um mecanismo que demorou para funcionar, acabei de falar aqui no vídeo que no primeiro governo Lula demorou muito para funcionar, mas um mecanismo que era, pelo menos, anticorrupção, que ele não deixava que acontecesse ali, que tivessem traidores no governo. Agora, o negócio não é nem corrupção. Esses caras, se bem que é um tipo de corrupção que eles fazem, mas é gente que está dentro do governo Lula trabalhando para o Bolsonaro. Inclusive para encobrir crime do Bolsonaro, porque se esses bandidos que estão na ABIN agora e que foram indiciados tivessem conseguido o que queriam, o Bolsonaro, o Carlos e o Ramagem não teriam sido indiciados. Não teríamos provas dos crimes deles. Só temos provas à revelia do que gente indicada pelo Lula fez. Então tá na hora do Lula fazer uma limpa daquelas. Eu sei que quando o Lula fica bravo, ele fica bem bravo. Então fique bravo, Lula. Tá na hora de enfurecer com esses caras. Lógico que o Lula tá no Canadá, no G7, onde inclusive o Bolsonaro estava apavorado que ele ia encontrar com o Trump, mas o Trump saiu do Canadá 2 horas depois do Lula chegar no Canadá, porque o Trump quer uma guerra nuclear com o Irã. Então essa é a prioridade número 1 dele agora. Então quando o Lula voltar do Canadá, ele tem aí um problema aí para resolver, um abacaxi para descascar aí na ABIN. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e falou!